Então, estamos de volta para resolver algumas questões baseadas nos tipos de problemas que nós falamos no vídeo passado. E agora nós vamos começar com os problemas de agrupamento, né? Nós vamos também levar como exemplo aquela questão da sorveteria que a gente começou falando sobre a estrutura dela também no vídeo passado. Vamos lembrar que nós precisamos construir um ou mais grupos respeitando as regras dadas, né, para esse tipo de problema de agrupamento, que podem ser regras condicionais, né? Pegando o exemplo da sorveteria, temos a seguinte regra: se X não foi escolhido, então Y não deve ser escolhido. É uma regra condicional. Temos as regras de combinação, que W ou Z deve ser escolhido, mas não ambos. Temos as regras de atribuição. Cada variável pode ser escolhida no máximo uma vez. E agora nós temos a questão da sorveteria, né? OBI 2019, fase 1, nível 1. Temos aqui as restrições do lado e a questão que pergunta: se U foi escolhido, então qual deve com certeza ser também escolhido? Né? Ele dá aqui algumas opções dos sorvetes que são representados pelas letras. A gente pode partir do princípio de que U é escolhido, né? Vamos considerar isso primeiramente. Temos aqui essa restrição que se U é escolhido, então W não pode ser escolhido, né? Então, o que a gente pode deduzir? Que W não pode ser escolhido, já que o U foi, certo? Se a gente olhar a segunda restrição, a gente vai ver que W ou Z deve ser escolhido, mas não ambos. Então, se a gente tem bem aqui, né, que W não pode ser escolhido, então a gente pode deduzir que Z finalmente foi escolhido. Então, a opção certa dessa questão é o item E, baseado nas restrições, nos grupos que a gente dividiu e também atendendo aqueles tipos de regras que nós falamos anteriormente. O nosso próximo exemplo dos tipos de problemas, nós vamos falar sobre o tipo análise. E, primeiramente, a gente tem que lembrar que nesse tipo de problema, os estudantes precisam estudar o comportamento de um algoritmo que é descrito informalmente. Esse problema ele pode pedir o pior caso ou o número aproximado de casos, né, encorajando em pensar em casos patológicos e na análise da complexidade do algoritmo. Além disso, esses tipos de problemas eles costumam pedir sequência de instruções com erro ou completar um conjunto de cenários exaustivo, tá? Então, como exemplo, né, para essa categoria, nós temos a questão colar, né, da UBI de 2019, do nível júnior da fase 2, que fala o seguinte: Joel é um artesão que faz colares com conchinhas. Ele utiliza dois tipos de conchinhas, que vamos representar colchetes, né, par de colchetes, e um par de chaves. Para fazer um colar, Joel inicia com um par de conchinhas, como mostra o passo 1 da figura abaixo, certo? Aqui, ó, uma chave abrindo e uma chave fechando. Em que ele escolheu para iniciar a conchinha do tipo. Para terminar o colar, novos pares de conchinhas são repetidamente inseridos em qualquer posição do colar, como mostra o passo 2. Então, aqui nesse passo 2, a gente tem o par de chaves que ele fez, né, as conchinhas no passo 1, só que foi inserido um par de colchetes aqui dentro. Então, ele incrementou esse colar que está produzindo. E o passo 3, ele coloca, além desse par de colchete aqui do passo 2, ele coloca um novo par de chaves. E o passo 4, ele coloca um novo par de chaves, mas fora das chaves que já foram utilizadas anteriormente, né? E a questão, ela pergunta o seguinte: qual dos seguintes colares não foi feito usando o método descrito acima? Então, ela dá alguns itens e basicamente pede para você descobrir qual que é o colar que não segue as restrições, não segue aquele algoritmo que foi escrito informalmente durante o problema. A resolução dessa questão, a gente já fez ela está disponível no canal. E vocês podem achar com o mesmo título aqui da questão, que é colar, OBI 2019, nível júnior da fase 2. Então, ela se classifica nesse tipo de problema, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas de simulação, certo?
E nesse tipo de problema, os competidores eles precisam seguir um conjunto de instruções bem definidas. Esse tipo de questão ele testa a habilidade do estudante de entender e seguir um conjunto de instruções bem definidas apresentadas em português. Então, esse tipo de problema ele geralmente dá ao estudante um passo a passo a ser seguido. A gente tem também aqui o exemplo do robô linear, né? É uma questão do nível júnior da fase 1 da UBI de 2019 também. E ela fala o seguinte: RL2 é um robô que se move apenas em linha reta sobre um trilho. Ele é utilizado dentro de uma fábrica para realizar diversas tarefas, como distribuir peças e ferramentas para os trabalhadores. O RL2 ele é comandado utilizando uma linguagem de programação que tem apenas dois comandos, o F e o T. O comando F é o seguinte: quando o robô recebe esse comando, ele se move 1 metro para frente. E quando ele recebe o comando T, ele se move 1 metro para trás. Após receber e executar um comando, o robô permanece parado até receber o próximo comando, certo? Essa questão ela também já foi solucionada aqui no canal. Vocês também podem procurar ela pelo nome, que ela vai estar disponível com passo a passo de toda a solução. Então, ela pergunta o seguinte: se o robô está inicialmente parado e recebe a sequência de comandos FF, TFF, TFT, TF, qual a distância em metros entre a posição inicial e a posição final do robô? Então, a gente pode perceber que ela deu aquele passo a passo, certo? Que é o quê? Se recebeu F, 1 metro para frente. Se recebeu T, 1 metro para trás. Então, ele dá a sequência, né? E com isso o estudante ele vai realizar esse passo a passo e saber qual que é a distância em relação à posição inicial e final. Que é algum desses itens aqui que a questão dispõe, né? Dos itens A ao E. Então, vamos continuar com mais exemplos, né? Falando sobre os tipos de problemas. E agora nós vamos falar sobre o tipo de problema ordenação, certo? A gente tem que lembrar que nesse tipo de problema, nós precisamos construir uma ordem dos objetos respeitando as regras, né? E essas regras, elas podem ser regras de posicionamento, como, por exemplo, objeto X está na posição Y, certo? Temos as regras de sequenciamento, como, por exemplo, objeto X vem antes ou depois de Y. Temos as regras condicionais. Se o objeto X vem antes ou depois de objeto Y, então o objeto W vem antes ou depois do objeto Z. Então, a gente pode identificar que essa é uma regra condicional a partir do momento que a gente vê esse se, né? Então, também. Temos as regras de combinação, né? Que, por exemplo, o objeto X não deve ser adjacente ao objeto Y. Né? Não há um tipo de combinação entre esses dois objetos. E nós temos a questão um dia de trabalho. Ela é uma questão que caiu na Olimpíada Brasileira de Informática no ano de 2008, fase 1, nível 1, que fala o seguinte: um funcionário de uma empresa tem 6 tarefas para realizar hoje. Essas tarefas são identificadas por R, B, G, S, W e T. As tarefas não podem ser realizadas ao mesmo tempo e devem ser feitas numa ordem que obedeça às instruções abaixo. Então, lembrando lá do que a gente falou sobre as estruturas dos problemas, nós temos que essa aqui é a introdução, onde ele apresenta os objetos, né? Que aqui nós estamos trabalhando com as tarefas denominadas por essas letras aqui. E as restrições falam o seguinte: a primeira, W é realizada em algum momento após G e em algum momento após T. A segunda fala, S é realizada em algum momento após W. E a terceira, R é realizada em algum momento antes de S. Então, também lembrando lá das estruturas, das questões, nós temos que essas são as regras, né, que a gente tem que obedecer para solucionar a questão. E a terceira parte e última da estrutura, que é a pergunta: qual das opções abaixo é uma lista completa e correta da ordem de realização das tarefas da primeira à última? Então, ela dá aqui alguns itens, né? O item A, B, C, D e E, com algumas ordens para a gente dizer se é possível ou não elas serem corretas, partindo aqui da questão, né, do problema.
Nós temos, então, as regras, certo? Nós vamos observar para elas, para saber como que a gente pode solucionar, qual o resultado que a gente vai chegar. E nós podemos construir, a partir dessa informação, um diagrama, certo? Como é que vai funcionar esse diagrama? Cada bolinha aqui contendo cada letra, né, que representa a tarefa. A seta, ela vai funcionar da seguinte forma. Aqui na pontinha, né, que ela aponta, ela quer dizer que assim, a tarefa que é apontada é a que veio depois. E a tarefa que parte a seta é a tarefa que vem antes. Então, como é que a gente construiu aqui esse diagrama? O W é realizado em algum momento após G e em algum momento após T. Ou seja, o W está bem aqui. G e T apontam para W porque eles vieram primeiro, foram tarefas que foram realizadas antes, né? Então, de G parte para W, né? E feita a tarefa T, parte para W também, porque ela foi depois. Vamos olhar para a segunda restrição. S é realizado em algum momento após W. Se a gente sabe que S é depois de W, então a gente coloca aqui no diagrama e aponta a seta, né? Saindo de W para o S. Se a gente soubesse, por exemplo, que se a restrição dissesse, G foi antes de S, a gente também colocaria a seta, mas aqui nós estamos trabalhando em cima das restrições para organizar melhor o nosso diagrama. E nós temos que R é realizado em algum momento antes de S. Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, com as primeiras tarefas. O R parte a seta para o S, porque ele foi antes da tarefa S, né? Então, aqui esse diagrama permite a gente visualizar a ordem que as tarefas foram feitas. Então, o que é que acontece? Nós também temos diversas ordenações possíveis a partir desse diagrama. Então, isso que é o interessante construir ele, né? Nós podemos ver diversas possibilidades de ordens corretas. Por exemplo, G, T, W, R, R, S. Não é exatamente nessa ordem que a gente fez, mas se a gente observar. G, né? T, tipo, eles não falam que um veio atrás do outro, então tá correto. Vieram antes do W, sim, né? Essas duas que a gente pode ver aqui no diagrama. Aí a próxima é W, ok. A próxima é R, ok. E a próxima é S, né? Aqui a gente vê que a última tarefa que foi apontada, ou seja, que veio depois, é o S. Então, sim, a gente pode concluir que esse S, ele pode ter sido a última tarefa realizada. Assim como T, G, W, R, S, aqui praticamente a gente só mudou a ordem dessas duas, né? Antes de W, a gente estava dizendo que primeiro G, depois T, e agora a gente diz aqui, na segunda, que primeiro foi T e depois G. A gente pode dizer que G, T, R, W, S, ou seja, pegou aqui essas duas primeiras, pegou o R, depois colocou o W, S, né? E pode dizer que T, G, R, W, S também está correto. A gente pode, né, reafirmar, como a gente já falou antes, que o S, ele realmente foi a última tarefa a ser realizada, certo? Ele é a última tarefa para que aqui tem setas apontando para ele. Então, a gente volta para a pergunta, né, que pergunta o seguinte: qual das opções abaixo é uma lista completa e correta da ordem de realização das tarefas da primeira à última? O primeiro item que fala GRTSWB não é verdade, por quê? Porque aqui tá falando que o R ele vem antes do T, e não é verdade. O segundo item também não é verdade, porque ele fala que o S vem antes do R, e a gente pode ver que é o contrário. O R está partindo a seta para o S, então não é verdade. A gente tem o item 3, que é o correto, certo? Ele coloca o B primeiro, o G, no caso, o T, o R, o W e o S. A gente tem o quarto, né, também, que a gente vai ver porque que ele está invalidado. Ele fala que o W vem antes do T, o que não é verdade, certo? A gente tem a seta partindo do T para o W. Então, para essa questão, certo? Questão de dia de trabalho,
nos tipos de ordenação, como nosso exemplo, o nosso item correto é o item 3, né, que dá essa seguinte sequência: B, G, T, R, W, S. E para esse tipo de problemas algorítmicos, nós temos o exemplo da questão que é chamada distância entre palavras. Essa questão ela é da OBI de 2019, né, foi do nível júnior da fase 2, e ela também tem a solução toda descrita e toda explicada aqui no canal do vídeo, basta procurar pelo nome. Primeiro, ela define 3 tipos de operações básicas, né? Que é inserir uma letra em uma palavra, remover uma letra de uma palavra e substituir uma letra de uma palavra. Então, as 3 operações são inserir, remover e substituir. Nós definimos também a distância entre 2 palavras como número mínimo de operações básicas para transformar a primeira palavra na segunda. Por exemplo, a distância entre as palavras Maria e Clara é 3. Por que é 3? Para transformar Maria e Clara, primeiramente a gente pode remover a letra I de Maria, porque Clara não vai ter essa letra, né? Então a gente pode remover. Se a gente remover essa letra, a gente vai ter que de Maria passa a ser Mara, certo? Agora a gente pode substituir a letra M pela letra C, certo? Porque Clara não tem letra M, então a gente substitui. E com essa substituição, Mara passa a ser Clara, né? A gente substitui aqui a primeira letra. E a terceira é inserir a letra L. É só o que falta para a palavra se tornar clara. Então, se a gente colocar um L aqui entre o C e o A, a gente vai ter Clara. Então, por isso que a distância entre Maria e Clara é de 3, porque foram necessárias pelo menos 3 operações para que a primeira palavra se torne a outra, né? E aqui é a questão 6, que ela pergunta qual a distância entre poesia e poema, né? Deu aquele exemplo de Maria e Clara e agora pede para outras 2 palavras, que é poema e poesia. A gente pode dizer que é um tipo de algoritmo porque ele não define exatamente, estudante, você vai utilizar esse algoritmo para fazer a solução. O ajudante ele vai ter que fazer de uma forma sistemática. Muitos autores eles falam sobre essa metodologia de resolução, mas basicamente você pode seguir a linha de avaliar, né, como foi feito, ver o procedimento, pensar numa solução, porque tipo assim, eu vou ter que fazer essas 3 operações. Voltando aqui, vou ter que ou inserir, ou remover, ou substituir. Então, você vai pensar agora quais operações você vai utilizar para as palavras que a questão pede, e depois você vai avaliar se está correto, né? Olhando para os itens, vendo se tem a quantidade certa que você encontrou, e depois reavaliar, ok? Então, a gente tem outro exemplo, né, também da UBI de 2019, do nível 2 à fase 2, que é a questão meses. Ela também foi solucionada aqui no canal, tem todo o passo a passo, toda a resolução, todo o método. E ela dá 3 ilustrações. A primeira ilustração é com a mesa, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras. Daí ela dá 2 mesas com as cadeiras que comportam 2 mesas e 3 mesas com as cadeiras que comportam 3 mesas. E a questão pergunta o seguinte: quantos estudantes podem usar 4 mesas colocadas juntas como mostrado? Então, ela dá aqui algumas opções. E com essas ilustrações, essa pergunta, a gente pode perceber que a gente tem que descobrir quantas mesas cabem em 4 cadeiras. Porque teoricamente, é uma cadeira para um estudante. Então, a gente sabe o quê? Que a quantidade de cadeira depende da quantidade de mesas, porque a gente viu aqui nas ilustrações. Então, a gente já sabe qual o procedimento que a gente vai utilizar, né? Que é utilizar a quantidade de mesas que a questão dá para a gente, no caso é 4. Então, aqui basicamente vai ser utilizar essas 4 mesas, né? Avaliar se o resultado das cadeiras que cabem nessa quantidade está correto, ou seja, está aqui em um dos itens, e depois reavaliar. Então, mais um exemplo do tipo de problemas algorítmicos. Outro exemplo é a questão de triângulo de Sierpinski.
ele fala que esse triângulo é um fractal que pode ser gerado como mostrado o seguinte, certo? Ele começa aqui com um triângulo, depois outro triângulo inserido, né, no anterior, depois mais 3 triângulos inseridos e assim vai, certo? Ele vai colocando uma quantidade determinada de triângulos a mais a cada ilustração, como a gente pode ver. Os 5 primeiros triângulos são mostrados. Quantos triângulos apontadores, ou seja, os brancos, ele chama isso aqui de apontadores, existem no 6º triângulo de Sahipansky? Aqui, como a gente pode ver, temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, a questão pede para a gente quantos, né, os apontadores e os brancos vão ter no 6º. Foi o mesmo caso aqui dessa questão da mesa. Ela colocou uma figura com uma mesa, outra figura com 2 mesas e outra com 3 e pediu com 4. Então, aqui acontece da mesma forma, né? Dá aqui algumas opções, menos que 100, 100 a 149 e assim vai, né? De acordo com os itens. E se enquadra nessa questão dos tipos de algorítmicos, por quê? Porque a gente já tem noção de como fazer, né? Que no caso é inserindo os triângulos, ele não dá a questão dizendo, você vai ter que usar esse algoritmo, então você vai ter que resolver de uma forma sistemática. Seja você colocando os triângulos na mão, observando, tipo, do 2º para o 3º, quantos foram incluídos, seja você criando uma fórmula matemática, outro tipo, né? A questão de colocar inserindo na mão, ela é inviável, porque se a questão pedisse, por exemplo, quantos apontadores terão em 10.000 triângulos, né? 10.000 triângulos de Sahipansky. Você não iria ficar fazendo manualmente. Então, você vai descobrir uma forma sistemática para resolver essa questão e saber a quantidade correta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o primeiro triângulo de Sahipansky possui 0 triângulos brancos, ok? O segundo possui um triângulo branco, como eu tinha falado. O terceiro possui 4 triângulos brancos, aquele primeiro aqui que foi colocado no segundo, e mais 3. E o quarto possui 13 triângulos brancos. Então, o padrão é W de n mais 1, que é igual a 3 vezes WN mais 1. Então, existem 3 vezes 13 mais 1 igual a 40 triângulos brancos no 5º triângulo de Sahipansky. E 3 vezes 40 mais 1, que é igual a 120 triângulos brancos no 6º triângulo de Sahipansky. Então, é exatamente o que eu tinha falado. Essa resolução, ela descobriu uma fórmula padrão, certo? Foi a fórmula sistemática que ela deu para você solucionar esse problema e não inserindo da mão, que poderia também ser uma solução, mas que não seria a solução mais viável, né? O interessante seria não utilizar um algoritmo que já é dado por nome, mas sim descobrir o seu próprio funcionamento e os padrões. Então, esses foram os exemplos. Nos próximos vídeos nós vamos trazer mais informações que auxiliem nas resoluções em geral dessas questões, tanto de competições como também de disciplinas, que ajudem a trabalhar o pensamento computacional. Então, até mais, pessoal!